Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas e o tema da nossa transmissão dessa noite é um povo que tem comunhão com Deus. Um povo que tem comunhão com Deus adora ao Deus amoroso. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 133. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Nós leremos todo este salmo, um salmo pequeno, mas precioso, que nos diz assim, Salmo 133. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom essa união que temos em Cristo Jesus. Vamos então adorar o nome do nosso Deus que tem grande amor por nós, entoando o hino de número 42 dos nossos hinários, hino de número 42, o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo por nós, o seu sangue derramou. Herança dos céus com os santos indo, levou-nos àquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, a quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar adorando a este Deus amoroso. Santo Deus, nós te adoramos porque o Senhor enviou o seu único Filho para a sua própria glória, mas também porque nos ama, porque nos amou primeiro. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor é santo, maravilhoso, tremendo, Deus forte,
Pai da eternidade, Príncipe da paz, adoramos-te, Senhor, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança para te adorarmos. Recebe, ó Deus, pelos méritos de Cristo, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Ainda adorando a este Deus amoroso, vamos cantar 2 cânticos espirituais. Nesse momento, perto quero estar e é de coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render em te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Junto aos teus pés. junto aos teus pés, Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há me render e te adorar. em me render, em te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Um povo que tem comunhão com Deus reconhece a necessidade de confessar os pecados a Deus. Vamos fazer agora a leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 4. Mateus capítulo 4. Nós leremos os versículos 16 e 17. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17. A palavra do nosso Deus diz assim: O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes
a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a nos arrepender dos nossos pecados. Por isso, existe sim a necessidade de arrependimento. E nós vamos expressar essa necessidade agora cantando o hino 68 dos nossos hinários, hino 68, necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados na cruz. Damos-te graças, Senhor, porque sabemos que nós não teríamos como obter o perdão dos nossos pecados. São tantos, ó Deus, são incontáveis. Mas o Senhor, por causa do seu grande amor e misericórdia, concedeu-nos perdão, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso, ó Deus, é motivo de gratidão. Queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Reconhecemos a necessidade que temos de confessar os nossos pecados diante de um Deus que é benigno e misericordioso e grande em perdoar. E com o nosso coração cheio de gratidão, louvamos o teu nome para todo sempre. Amém. Um povo que tem comunhão com Deus demonstra gratidão pelo perdão na cruz. Vamos fazer agora a leitura da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Efésios 2, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É motivo de gratidão o sacrifício de Cristo na cruz por nós. E uma das formas de nós demonstrarmos essa gratidão é devolvendo na casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse seria o momento, se estivéssemos em culto presencial, da igreja trazer ao gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Entretanto, por causa ainda dessa impossibilidade, nós estamos fazendo isso sim, continuamos fazendo, sendo fiéis ao Senhor, mas devolvendo os nossos dízimos e ofertas por meio de depósito. Vai aparecer aqui no seu vídeo a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Afinal, nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Você que entende que tudo que tem vem de Deus e quer demonstrar gratidão ao Senhor, devolva seu dízimo e a sua oferta, depositando seus dízimos e suas ofertas na conta que vai aparecer aqui embaixo da Igreja Presbiteriana de Canoas. Vamos ainda abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, do versículo 6 ao versículo 9, nós lemos assim: Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas o trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. O povo se alegrou por ter a oportunidade de devolver os seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor. E a oração de Davi, na sequência do texto, demonstra a gratidão. Davi louvou ao Senhor perante a congregação. E nós também louvaremos justamente com um cântico baseado em 1 Crônicas 29. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. E tu te exaltaste por chefe sobre todos.
Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Chegamos ao ápice da nossa transmissão, que é a exposição da palavra do Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos o final do capítulo. Atos 2, do 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. A palavra do Senhor diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Dá-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito nesse momento, para que possamos, ó Deus, entender a palavra do nosso Senhor. Dá-nos a graça, ó Deus, de sermos edificados pela Tua palavra, orientados, confrontados, para que possamos, ó Deus, viver de acordo com a Tua palavra. Ilumina-nos, portanto. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos feito durante alguns sermões já exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Passamos por todo o capítulo 1. Estamos agora terminando o capítulo 2. E algumas considerações são necessárias para que nós possamos entender o contexto e entender melhor a passagem que nós lemos hoje. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos com um propósito
de registrar o desenvolvimento da igreja primitiva durante a metade do século I depois de Cristo. Mas o livro de Atos não é apenas um registro histórico dos Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos foram instrumentos de Deus para o crescimento e para a expansão da igreja naquele período. O livro, então, retrata os atos de Deus, do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Um dado muito importante que se deve considerar aqui, nos Atos dos Apóstolos, é que, de acordo com o relato de Lucas, os acontecimentos que nós vimos no capítulo 1 e parte do capítulo 2 aconteceram, e todo o livro de Atos, por assim dizer, aconteceram depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Lembremos então que Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu às mulheres, depois ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, mas os 2 discípulos que estavam com ele na ocasião não o reconheceram. Mas em um momento específico, os seus olhos foram abertos, e é interessante que os seus olhos foram abertos enquanto Jesus Cristo partia o pão para cear com eles. Jesus permanece então com os seus apóstolos durante 40 dias, lhe dando as últimas orientações, os últimos ensinamentos acerca do reino, a mensagem do reino. Então os discípulos lhe perguntaram se aquele era ou seria o tempo em que ele iria restaurar o reino a Israel. Sobre isso, Jesus Cristo respondeu que este conhecimento era exclusividade de Deus Pai. Ninguém sabia o dia nem a hora, apenas o Pai. Mas os discípulos iriam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo então desce no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E então naquela ocasião acontece o dom de línguas que, conforme nós estudamos aqui, por meio de sermão, foram idiomas existentes, de forma que todo o povo entendia na sua própria língua materna. Pedro então prega um sermão e diz que muitas coisas aconteceram naquele tempo, e com aquele sermão houve um acréscimo de mais de 3.000 pessoas naquela ocasião. Algo muito importante que nós percebemos também no sermão de Pedro, ou como muito provavelmente diz aí na sua Bíblia, no discurso de Pedro, é que o Espírito Santo acabara de ser derramado. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas no seu primeiro sermão, Pedro não trouxe novas revelações. Pedro citou a Sagrada Escritura. Pedro citou e aplicou a Sagrada Escritura. Isso aconteceu para que se cumprisse a promessa do Pai, cuja essência se encontra em Atos, no capítulo 1, como estudamos, no capítulo 1, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo capacitaria os seus discípulos, os discípulos de Cristo, a pregarem o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, onde quer que Deus queira. A palavra do Senhor irá chegar. Esse é o objetivo central do derramamento do Espírito Santo. Neste segundo capítulo de Atos, nós vimos o derramamento do Espírito Santo, um sermão pregado no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Nós tivemos também uma exposição sobre a explicação destes acontecimentos no domingo passado. E hoje, o que nos chama a atenção no texto que nós lemos é a ênfase que Lucas dá na comunhão daqueles convertidos, daqueles novos convertidos, porque ele mostra o resultado evidente e genuíno do derramamento do Espírito. E esse é o tema deste sermão, o resultado evidente e genuíno do derramamento do Espírito. Como resultado desse derramamento do Espírito Santo, nós vemos duas características marcantes dos crentes da igreja primitiva,
que precisam ser resgatadas para a igreja atualmente. E a primeira destas características marcantes é que eles tinham plena comunhão com Deus. Nós vemos isso no versículo 42. Plena comunhão com Deus. Em primeiro lugar aqui, Lucas registra algo que vai nortear todas as ações posteriores. Então, ele registra a perseverança na doutrina. A perseverança na doutrina. Os apóstolos eram homens qualificados para liderar o povo de Deus. Eles pregavam o evangelho de Cristo, uma doutrina sólida, cujas intenções era a comunhão do povo com Deus, mas também a comunhão do povo entre si. Tanto que quando os discípulos perguntaram a Jesus em certa ocasião: Mestre, quem de nós será o maior? Jesus Cristo lhes respondeu que aquele que quisesse ser o maior, deveria ser o menor. Ou seja, uma doutrina que enfatizava a adoração a Deus, a exemplo dos antigos patriarcas, e na comunhão com Cristo. Essas eram as ênfases da doutrina. E eles perseveravam nessa doutrina. Hoje em dia, irmãos, é comum as igrejas pensarem, muitas igrejas pensarem, que as igrejas tradicionais são frias, porque não se vê muita bagunça no templo, porque não tem gente pulando, gritando e chorando o tempo todo. Mas na realidade, uma igreja fria é uma igreja sem doutrina. Uma igreja fria é uma igreja sem doutrina, porque é a doutrina que nos faz conhecer a Deus, a doutrina bíblica. A palavra do Senhor é que nos faz conhecer a Deus. Também nós vemos aqui a perseverança na comunhão. A perseverança na comunhão. Se você buscar na internet um significado básico de comunhão, pode ser a realização de algo em comum, a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de modo de agir ou sentir, uma identificação, por assim dizer. Ter união, paz e partilha com alguém. Esse seria um significado que você pode encontrar na internet mesmo, no Google. Mas o significado aqui no texto que nós lemos, que é expresso pela palavra koinonia, é um significado mais profundo. Ele tem a ver com uma comunhão fraterna, uma comunhão entre irmãos, uma relação de intimidade e compromisso. É mais profundo. É uma relação de intimidade. Por isso nós vemos também a perseverança no partir do pão. Esse partir do pão aqui, que no versículo 42 nós vemos, tem referência à ceia do Senhor. Os crentes da igreja primitiva apreciavam participar do pão, do partir do pão. A ceia do Senhor é um sacramento instituído por Cristo para que o crente participe do partir do pão e beba do cálice em memória de Jesus Cristo. E se apresente a Ele sem pecado, examinando-se para que não coma nem beba indignamente. Entretanto, é preciso perseverar. Não se pode participar do partir do pão de qualquer forma. É preciso ter perseverança. É muito triste, irmão, saber que tem pessoas que trocam esse momento precioso por outro compromisso qualquer. Em dia de ceia, muitas pessoas nem comparecem à igreja porque têm outro compromisso. Deixam de participar da mesa muitas vezes porque preferem o pecado. E aqui, quando sempre a ceia é ministrada, é dito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então a pessoa se examina, reconhece que está em pecado, e ela então muitas vezes deixa de participar da ceia por estar em pecado. Quando as pessoas fazem isso, elas estão preferindo o pecado. O que as pessoas deveriam fazer, reconhecendo que são pecadoras, é se arrepender dos seus pecados e então participar da mesa do Senhor. Preferir estar ao lado do Senhor e não a cometer
os pecados que têm cometido. Mas nós vemos também aqui a perseverança na oração. E isso aqui, meus queridos, essa perseverança na oração, como a igreja atual tem falhado na oração. Às vezes as pessoas não oram porque não conseguem orar. Mas veja o que Charles Spurgeon, homem que é considerado o príncipe dos pregadores, disse sobre a oração. Ele disse assim: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração. Rogue até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Não há motivos, irmãos, para que nós deixemos de orar. Ore para que você consiga orar. Persevere na oração. Essa é uma característica que precisa ser resgatada para a igreja nos dias atuais. E a segunda característica, então, que nós vemos, a primeira foi plena comunhão com Deus, e agora nós vemos a plena comunhão com os irmãos, e essa ideia nós vemos a partir do versículo 43 até o versículo 47. Aqui nós vemos o resumo da vida dos crentes da igreja primitiva. Aquela perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, produziu neles temor. Esse foi um resultado genuíno do derramamento do Espírito Santo. Em cada alma havia temor e muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela perseverança gerou união, o que o apóstolo Paulo chama de união do Espírito. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles sabiam das necessidades uns dos outros. E se fosse necessário, eles até vendiam as suas propriedades para ajudar aqueles que mais necessitavam. Notem que a comunhão dos crentes se estendia para além do templo. Porque eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. E esse partir do pão aqui é diferente da ceia do Senhor. Eles comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Esse fato é muito importante, porque a refeição era um momento extremamente íntimo. Um judeu jamais comeria com um gentio. Para um judeu isso era abominável. Entretanto, o Espírito foi derramado tanto nos judeus como nos gentios. E todos os que creram se uniram em uma só fé, em um só amor. Mas note que interessante aparece no versículo 47. O versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Imagine você passando na frente de uma casa, de um crente, e ali está acontecendo uma comunhão, uma festa, algo alegre. Todos louvando ao Senhor. Que maravilha é presenciar algo assim. Isso cativa o povo e a igreja cresce. Mas hoje parece que as coisas estão do avesso. Parece que o que mais o crente faz é brigar. Parece que o que mais há na igreja, muitas vezes, é picuinha. É crente, ao invés de se alegrar com a alegria dos outros, inveja. Ao invés de se alegrar com os crentes que estão em comunhão, muitas vezes são intolerantes. Muitas pessoas não se importam com seus irmãos em Cristo. E a igreja cada vez mais, em muitos lugares,
diminui. É claro que diminui. Para que ser crente se é para viver brigando? Se é para viver reclamando? Se é para viver isolado? Se é para viver sem comunhão com Deus e com seus irmãos? A igreja precisa resgatar essa característica da igreja primitiva, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Vimos aqui que o resultado do derramamento do Espírito na vida daquelas pessoas é expresso por duas características que precisam ser resgatadas na igreja atual: plena comunhão com Cristo e plena comunhão com seus irmãos. É importante ressaltar que a igreja só vivia dessa forma porque lhes fora derramado o Espírito Santo e eles receberam poder e se tornaram novas criaturas. Isso deve alegrar o seu coração. Isso deve ser motivo de muita gratidão, irmão. Porque nós vivemos em uma época posterior ao derramamento do Espírito. Isso implica dizer que o mesmo Espírito também foi derramado sobre os crentes hoje. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. O Espírito foi derramado sobre todos os crentes da face da terra, aqueles que foram escolhidos por Deus. Por isso é possível ter, sim, plena comunhão com Deus. É possível ter comunhão com os nossos irmãos. Mas nós precisamos, a exemplo da igreja primitiva, perseverar. A perseverança deve fazer parte da nossa vida cotidiana. Talvez esse período de distanciamento social, em que as pessoas estão longe dos seus entes queridos, estão longe dos seus irmãos em Cristo, e vulneráveis quanto aos acontecimentos de um futuro próximo, ou mesmo de um futuro distante, seja Deus tratando o seu povo, mostrando que as pessoas não são autossuficientes, mostrando que as pessoas precisam umas das outras, mostrando também o quanto devemos buscar uma comunhão com Deus, que enviou seu único Filho para morrer numa cruz, ser assunto ao céu, mas derramou o seu Espírito sobre todos os crentes espalhados pela face da terra, para que eles pudessem ter comunhão com Deus e com os seus irmãos. Talvez nesse momento você esteja sendo tratado por Deus a refletir na comunhão que você tem tido com Deus e com os seus irmãos. O anseio que você tem por estar na presença de Deus, mas também o anseio por estar próximo dos seus irmãos, cultuando a Deus, louvando ao Senhor em uma só voz, se alegrando com a alegria dos outros, também se entristecendo quando os outros estão tristes, sendo de fato o corpo de Cristo. A igreja foi chamada para isso. Eu gostaria então de destacar aqui, e assim eu já encerro este sermão, 3 aplicações baseadas no texto que nós meditamos hoje. E a primeira aplicação é a seguinte: persevere na doutrina. Persevere na doutrina. E aqui eu não estou dizendo doutrina de homens. Eu estou dizendo persevere na palavra do Senhor. Isso implica ler a Bíblia, estudá-la e praticá-la. Uma das marcas de uma igreja saudável é a sua correta doutrina,
frutificando na vida dos crentes. Persevere na doutrina. Persevere também na oração. Essa é a segunda aplicação que eu gostaria de mencionar. Persevere na oração. Um dos frutos da perseverança na doutrina é a oração. Um dos frutos da perseverança na doutrina é a oração. Uma coisa não se separa da outra. Porque até para ler as Escrituras, até para ler a Escritura Sagrada, você precisa orar a Deus para que Ele te dê um entendimento correto. A oração faz parte da vida do crente. Não existe essa coisa de dizer, não, eu sou um homem de oração, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então alguma coisa está errada. Um crente que foi alcançado pelo Espírito Santo, que é verdadeiramente crente, ele aprecia ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Ele persevera na oração, ele persevera na doutrina e como fruto, ele persevera na oração. E por fim, persevere na comunhão. Doutrina e oração geram comunhão. Doutrina e oração geram comunhão com Deus e com os irmãos. É um ciclo. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você ora. E mais comunhão com Deus você tem. E mais comunhão com seus irmãos você também tem. Persevere na doutrina. Persevere na oração. E persevere na comunhão. E assim você também poderá evidenciar o resultado evidente e genuíno do derramamento do Espírito Santo na vida da sua igreja. Vamos orar. Grandioso Deus e soberano Pai, nós bem sabemos que o Teu Santo Espírito foi derramado sobre a Tua igreja, sobre a igreja de todas as épocas. E nosso coração se enche de gratidão porque nós fomos alcançados também por esse derramamento do Espírito. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude-nos, ó Deus, a perseverar na doutrina. Ajude-nos, ó Deus, a perseverar na oração. Ajude-nos, Senhor, a ter comunhão contigo, para que possamos ter comunhão genuína com os nossos irmãos. Nos ensina, ó Deus, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, a ter uma preocupação com os nossos irmãos, com aqueles que estão mais necessitados, a ter uma preocupação genuína com a obra do Senhor e a manutenção da tua casa. Ó Deus, fala ao coração do teu povo, ajuda os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, a praticarem a palavra que ouviram nessa noite, para que a tua igreja, ao voltar dessa pandemia, não esteja debilitada, muito pelo contrário, esteja mais forte, esteja mais vibrante, esteja mais unida. Afinal, nós somos unidos por um laço que não pode ser quebrado. E esse laço é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que o coração do teu povo nesse momento esteja queimando de anseio de ler a palavra do Senhor cada vez mais, de perseverar na oração, para que assim, ó Deus, eles tenham comunhão contigo e com os irmãos em Cristo Jesus. É a oração que fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar agora a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas. Meu desejo sincero é que você tenha sido edificado pela palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo. Expor a Sagrada Escritura de forma que você seja alimentado pela palavra de Deus. Quero apenas aqui dar alguns avisos com relação às nossas programações semanais. Ainda não temos uma previsão de quando abrir definitivamente os nossos templos da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Algumas igrejas já estão conseguindo abrir, já estão conseguindo se adequar à necessidade das autoridades, mas nós estamos caminhando para isso. Então, espero que dentro em breve nós possamos anunciar aqui a abertura do nosso templo, mas por enquanto permaneceremos em casa. Mas, embora o templo esteja fechado, a igreja não está. Então, nós estamos trabalhando, nós temos feito semanalmente programações devocionais, estudos bíblicos, lives, para que o povo não se sinta desamparado, para que o povo continue sendo alimentado. E Deus tem nos abençoado, graças a Deus por isso. Então, eu quero aqui mencionar os nossos encontros que temos durante a semana. Terça-feira nós temos o céu, comunhão, evangelização e oração. Você é nosso convidado a participar dessa programação, nós fazemos via Zoom. Você que tem o desejo de participar conosco, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais e nós disponibilizamos o link para que você consiga participar conosco dessa programação. Tem sido abençoadora. Quarta-feira nós estamos estudando o Espírito Santo e a Igreja, segurança, desafio e esperança. É um tema que complementa também o estudo que estamos fazendo aqui em Atos dos Apóstolos. Então você que quer ter uma compreensão maior da ação, do ministério, da pessoa e obra do Espírito Santo, nos acompanhe toda quarta-feira, a partir das 20 horas, nós fazemos uma live, o Espírito Santo e a Igreja, segurança, desafio e esperança. Na sexta-feira, nós fazemos uma live musical, musicalizando com Cristo. Cantamos algumas canções antigas, outras canções mais atuais, canções para crianças. Você pode também interagir. Algumas pessoas fazem seus pedidos de oração e nós também oramos por estes pedidos. Então tem sido um tempo muito bom, gostoso passar esse tempo com os irmãos, cantando canções que exaltam a majestade do Senhor, mas que também nos aproximam mesmo à distância. Então você é nosso convidado especial a participar dessa programação. Toda sexta-feira, na medida do possível, nós fazemos essa live musicalizando com Cristo. Domingo pela manhã, nós temos a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Então você também pode participar conosco, fazemos também essa programação pelo Zoom. Você pode entrar em contato conosco pela nossa rede social, pelo Facebook, pelo Instagram, que podemos então disponibilizar o link. E no domingo, sempre temos feito estas exposições bíblicas no livro de Atos dos Apóstolos e pretendemos passar um tempo estudando esse livro para que possamos compreender melhor o todo do livro de Atos dos Apóstolos. Meu desejo mais sincero é que você tenha uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Nos ajude a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo
por onde quer que as pessoas eleitas do Senhor estejam. Boa semana, que Deus te abençoe e te guarde. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos Teu, Senhor. Descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firmei. Descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Viverei Teu melhor para mim.